Oi, eu sou o Maxon. No programa de hoje eu vou falar sobre Resident Evil. Bem-vindo a Raccoon City. Novo filme de Resident Evil no cinema, reboot da franquia Resident Evil nas telonas. Quase 20 anos depois da estreia de Resident Evil nos cinemas com O Hóspede Maldito, filme lá do Paul Anderson com a Milla Jovovich, que gerou muitos milhões de dólares para os cofres da Sony e da Constantin. Bom sempre lembrar, esse filme também é produzido pela alemã Constantin Film. O produtor executivo de Bem-vindo a Raccoon City é o Paul Anderson, então é aquilo, né? Muda as caras, mas o dinheiro vem do mesmo lugar, então é tudo uma grande marionete. Mas a promessa é de um reboot, e o que foi entregue é um reboot, reconta a história dos dois primeiros jogos, ou seja, incidente na mansão Spencer e o fim de Raccoon City com a hecatombe zumbi do D-Virus na cidadezinha interiorana de Raccoon City. Nomes diferentes associados, evidentemente, além das mesmas caras que eu citei, porém, temos aqui um diretor de terror, atrelado não só à direção, mas também ao roteiro, que é o Johannes Roberts. O cara é fã de Ataque Animal, ele dirigiu os dois Medo Profundo, filmes bem medianos de ataque de tubarão. O primeiro até que vale, o segundo difícil. Também dirigiu a continuação do Os Estranhos. Então, assim, é um cara que é versado na arte do terror. Assim, eu não sou fã dos filmes que ele fez, mas é um cara que tá aí no movimento, né? Os Estranhos, eu diria que de toda a sua empreitada no terror é o mais significativo, ainda assim eu acho um filme ruim. Tem cenas boas aqui e ali. As expectativas elas foram aumentando conforme algumas coisas foram sendo reveladas da minha percepção, como por exemplo quando surgiu a foto da Lisa Trevor, uma personagem muito importante, quem jogou o remake, o maior survival horror de todos os tempos. Meu Resident Evil favorito sabe muito bem da importância dela. Ela tá nesse filme, assim como tá um monte de gente. Um grande problema desse filme é querer contar essas duas histórias, querer costurar essas duas histórias, ao mesmo tempo que se diz muito fiel. Os atores, eles compartilham em redes sociais o quanto é fiel, especialmente o ator que faz o Chris, né, que mandou até um hashtag #FuckAlice, extremamente infantiloide, quinta série, assim, no Instagram dele. Achei bem patético isso. Então temos aí Claire Redfield, Chris Redfield, temos Leon Kennedy, temos Jill Valentine, Albert Wesker, o Chef Irons, tem uma mistureba aí de quem é do Bravo Team, quem é do Alpha Team, dos Stars, mas tem uma galera aí envolvida. E tem todo o lance do William Birkin, tem Raccoon City, a cidade sede da Umbrella, e aí temos, logo de cara, as primeiras cenas. Os irmãos Redfield no orfanato de Raccoon City, apresentado no remake do Resident Evil 2, aos cuidados de William Birkin. Então, assim, tem umas mudanças que são muito problemáticas de lidar. Então, todo o resto acaba sendo um fanservice que evapora no meio de todas as problemáticas desse filme, que, sendo muito honesto, não funciona como adaptação e nem funciona como filme de terror e filme de zumbi. O gore não é acentuado. Ele nem pode se vender como um filme trash, porque o orçamento é de mais de 20 milhões de dólares, que inclusive o filme acabou de se pagar. Outro grande problema, né? O filme ele já é pensado como uma franquia, ele tenta ser uma primeira parte. Acaba sendo problemático numa cena, não vou dizer nem pós-créditos, uma cena ali no meio dos créditos, que foi quando eu dei muita risada. Eu não aguentei a risada na cena de crédito desse filme, que é justamente o gancho para a continuação. A Kai Scudelario, ela é a protagonista, Claire Redfield é a protagonista dessa história, que nasceu em Raccoon City, assim como seu irmão, perderam os pais quando novos, eles se separaram, Chris se manteve lá. Chris tem no William Burke uma figura paterna, que é extremamente bizarro, extremamente bizarro. Eu não tenho nenhum problema em mudar a aparência dos personagens, como foi tão criticado o ator Avan Jogia, que fez o Leon. Inclusive ele teve até que suspender a conta dele no Instagram por conta de um monte de fã espumante que foi lá atacar o cara. Isso é completamente ridículo. Eu sinto muito por você que fez isso, honestamente. Mas assim, é aquela coisa, né? O Leon, no seu primeiro dia de trabalho, no seu primeiro dia como policial de Raccoon City, ele é um rookie, ele é um novato, então tem que pontuar isso o tempo inteiro. Ele é um estúpido em todas as cenas, cena atrás de cena, isso irrita profundamente. Até porque a coisa toda é tão convulsionada, a gente não tem muito tempo de cena dessa galera para desenvolver qualquer tipo de profundidade nessas personagens, né? Tem ali o primeiro reencontro de Claire com Chris, uma cena um tanto quanto enervante, mostra ali a Claire dizendo que conheceu o Ben Bertolucci, o repórter, em um chat online,
e aí com uma fita ele coloca ali os dados do que tem acontecido em Raccoon City. Assim, é bem complicado a amizade que cria entre a Lisa Trevor e a Claire no começo, por uma ponte ali para os finalmente do filme. O que é Raccoon City, uma cidade fantasma, abandonada pela Umbrella, e como a coisa vai sendo infectada, e como que tem uma força policial tão ativa ali no meio. O roteiro, ele é bem complicado nesse filme, assim. Olha, eu não acredito que eu vou dizer isso, mas um ponto alto do filme, se é que existe, é que ele é autoexplicativo. Quem não teve nenhum tipo de contato com Resident Evil assiste esse filme e tem começo, meio e fim. Vai entender o que está se passando. Por mais corrido que seja a terceira parte ali, não tem como negar isso. Mas como eu disse, enquanto um filme de zumbi, enquanto um filme que apresenta uma hecatombe zumbi, enquanto um filme de epidemia e de criaturas mutantes biológicas, ele é bem fraco. E voltando ao lance do orçamento, de querer se vender como filme trash, como filme B, é bem problemático. Os efeitos especiais aqui tiram completamente todas as cenas, tiram os momentos do Licker, tiram os inevitáveis momentos do William Burke em suas fases, e por que não efeitos práticos? Seria muitíssimo mais respeitoso e melhor aceito tudo isso. Então toda modificação na personalidade de personagens que a gente já tem há tanto tempo no nosso imaginário como jogador de Resident Evil, eu me coloco aqui como um fã da série que acompanha a série há tempos, é difícil descolar uma coisa da outra, ainda assim que coloco o mérito do roteiro de conseguir ter começo, meio e fim, eu não consigo entender. Para que serve esse filme? Esse filme ele é uma introdução para quem nunca jogou a série, ele quer agradar aos fãs da série, ele quer agradar aos fãs do gênero, ele quer ser uma produção B, porém não. Me faz concluir que é uma grandíssima perda de tempo, no final das contas. Para que existe esse filme? Para que a gente assistiu esse filme? Todos os detalhes de It Taste que são mostrados, inclusive no trailer, para quê? Assim, totalmente. O que é, por exemplo, o Enrique Martinez? O que é o próprio Albert Wesker? O papel da Ada Wong, que foi divulgado. Tipo, a gente já sabia de tanta coisa bem antes do lançamento, né? Todos os detalhes ali do lanche do caminhoneiro no começo, e como muda radicalmente a personalidade da Claire ali naquele início, numa cena que me revirou o estômago. Presta bem atenção ali no começo, meio e fim de toda a participação do caminhoneiro, e como a Claire ela participa da cena, é bem difícil, bem difícil. E todo esse lance de correr com a história, eu não consigo entender por que querer contar tudo isso, por que querer contar tanta coisa, por que não fazer o incidente da mansão, ou então toda a problemática de Raccoon City, e você abre mão de peças-chave como o Barry Burton, como o Nemesis, como o Mr. X, figuras importantes para essas histórias correrem, que quando tiradas fazem falta, e volto de novo nessa. O roteiro ainda assim ele se faz explicar, ele se faz entender. E é um filme basicamente de fachada, para ser muito honesto. Ele faz a fachada da delegacia, faz a fachada da mansão e faz a fachada do orfanato, e tira essa coisa, né, do tipo, pô, teve um cuidado de cena aqui, teve um cuidado cenográfico aqui e ali, por mais que você perceba, é altamente perceptível onde acaba a cenografia, onde começa uma tela verde, um fundo verde. É bem complexo isso, destoa completamente da cena. Eu não consigo entender a dificuldade de se fazer um filme de Resident Evil. É claro que a gente vem de um histórico péssimo de adaptações de horror. A gente tem um V-Ball aí no meio do caminho. Então o nível é muito baixo a gente falar que esse filme ele é um pouco acima da média do que existe de adaptação de jogo de videogame em cinema. Você tem que ir bem fundo ali no buraco para encontrar produções válidas, tipo o filme de Siren, o filme de Fatal Frame, o filme de Ryuga Gotoku, do Yakuza. De resto, cara, é difícil, bem difícil, assim. Então, a gente vem de 6 longas de Paul Anderson com Milla Jovovich, de uma bilheteria astronômica, produções ruins, péssimas, como filme de ação, como adaptação, como filme de terror, mas eu diria que o primeiro filme, Hóspede Maldito, não ofendeu tanto quanto todo esse resto, não. E o Johanny Roberts, como um dito fã, como um maluco do terror, deixou muitíssimo a desejar em todos esses aspectos aqui. Eu poderia citar N cenas que não dão certo. A cena do isqueiro, quando os zumbis começam a surgir na mansão, a própria homenagem ao zumbi de paletó verde clássico, mas é aquilo, né? É de querer ver algo para se satisfazer, para criar esse vínculo, mas no final das contas eu simplesmente concluo que é uma grandíssima perda de tempo. Não acredito que a gente vá ver continuação, não acredito que a bilheteria desse filme vá agradar Constantine e Sony para eles levarem essa história adiante.
mas, né, se acontecer, estaremos lá, veremos, porque complexo. Foi difícil de lidar. Eu até levei esse tempo todo para gravar esse filme. Eu assisti ele na estreia, fiz o vídeo do Chuck semana passada, né? Então deu tempo para dar uma resfriada nos ânimos. Seria um vídeo um tanto quanto odioso se fosse semana passada. Então foi até bom dar essa esfriada na cabeça. 2021 marca Resident Evil de forma muito importante, são 25 anos da série. A gente teve o Resident Evil Village, que é um grande jogo. A gente teve No Escuro Absoluto, aquela série da Netflix bem fraquinha de animação e tal. A gente vai ter a série live action, né? Uma história original com as irmãs gêmeas, filhas de Albert Wesker, etc e tal. Resident Evil não vai parar tão cedo, mesmo com todos esses tropeços multimediáticos. Esse filme aqui, não vou dizer que foi decepcionante, porque a expectativa da minha parte era baixa, eu soube conter ela bem, mas ainda assim, como um apreciador de filme de terror, filme de zumbi em especial, esse aqui é bem fraco, de um escalão bem baixo. Até porque, né, filmes de zumbi, produções de zumbis, são muito simbólicas. Se a gente pega, inclusive, produções recentes de zumbis pós-extermínio, tem muita coisa muito mais significativa, como a Invasão Zumbi, o próprio Kingdom, o Ashin do Norte. Esse aqui ele é altamente esquecível. Seja você fã de Resident Evil, você fã de terror, zumbi, etc. De qualquer forma, caso você tenha assistido, vamos conversar sobre. Correspondeu às suas expectativas? Você gostou de algum personagem? Você teve algum problema? Eu tive muito problema com o quão corrido tudo é. Não consegui entender por que contar essas histórias, de mudar tão drasticamente a participação de alguns personagens, como a própria Lisa Trevor, como, por exemplo, o papel do William Birkin na história toda, da sua esposa Annette, da Sherry, também aqui. A própria Jill é extremamente secundária na história. O Wesker foi desfigurado de uma maneira assim incompreensível. Eu diria que o personagem mais próximo é o Chef Irons, o que é bem bizarro de se pensar. A Claire, como uma grande protagonista, é ela que vai atrás de investigar o que está acontecendo e que quer revelar ao mundo o quão podre é a Umbrella contra o seu irmão que está ali graças à Umbrella. É bizarro, é bem bizarro esse filme. Saí do cinema assim transtornado, mas aqui está a minha modesta opinião, humilde opinião a respeito. Vamos conversar sobre Resident Evil. Bem-vindo a Raccoon City, sobre a franquia, sobre os 25 anos. Aliás, vou colocar aqui na descrição todos esses links de tudo que foi produzido pelo Mask Horror e também pelo Os Gente Morta em torno de Resident Evil em 2021. É isso aí, valeu, tchau!